Oi, divas! E o vídeo de hoje é muito especial porque eu fiz umas comprinhas simplesmente na loja mais famosinha de make do TikTok. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei e fazer um tutorial com essas makes novas. E essa marca viralizou muito no TikTok por conta do preço das suas maquiagens, por ser muito em conta. Eu já fiz um vídeo lá pra rede vizinha mostrando com detalhes o valor que eu paguei em cada produto, porque agora, amiga, eu não vou saber te falar. Me perdoa, eu joguei a nota fora. Lembra assim a média de cada um. A caixa vem bem embalada e olha a quantidade de produtos que temos aqui. Tô ansiosa. Vou fazer já com os passos da make. A começar pela bruma da Nina Makeup. Essa daqui tem que agitar para misturar todas as partículas que tem, porque ela tem brilho. Olha que bruma linda. Essa daqui é Instant Luminous. Bruma fixadora, iluminadora holográfica, multifuncional, rosto e corpo. Interessante. Fixa a maquiagem, acabamento radiante, prolonga a durabilidade da make. Falando que ela é indicada a ser usada como passo final da maquiagem, que aí ela deixa um acabamento impecável, fixa a make e traz mais brilho, mais luminosidade para a pele. Tem colágeno, rosa mosqueta e ácido hialurônico. Mas eu já vou aplicar agora um pouquinho para começar a hidratação. Oi, menina. Ela tem um jato meio grosseiro, sabe? Então tem que aplicar assim, de longe mesmo, senão isso daqui não vai dar muito certo. Nossa, mas ela é cheirosa. Eu vou deixar dar uma secadinha na pele pra ver se ela tem aquele efeito de grudinho, sabe? Porque aí a gente consegue ter uma noção melhor se ela realmente é uma bruma fixadora. Ela já secou aqui, mas não tem um grudinho muito forte, ó. É bem de leve. Então, assim, eu imagino que ela fixa make, mas que ela pode sim ser usada como pré-make. E essa bruma foi R$12,99, tá? Tá vendo por que essa loja viralizou, menina? De hidratação, nós temos também o Eye Serum da Visela. A fórmula possui ativos concentrados para redução de bolsas e olheiras, melhorando a hidratação, firmeza e tônus da pele. Com a tecnologia Cytobiol Lumin Eye, desenvolvida na França, age simultaneamente em cada um dos mecanismos responsáveis pelo envelhecimento prematuro da área dos olhos. Esse daqui eu realmente comprei para uso pessoal, porque eu, amiga, tenho muita olheira. Especificamente para mim, para uso pessoal, e pelo que eu estava lendo aqui, para efeitos mais visíveis, utilize de manhã e à noite. Então, é realmente para utilizar como um skincare. Ai, gente, essa bolinha aqui, geladinha de metal, não sei que material é esse, mas que delícia. É bom que a gente já vai testar se isso daqui realmente faz efeito usando diariamente, se muda alguma coisa ou não, né? Também vou passar na minha pálpebra, porque meu olho tem uma profundidade, uma olheira aqui, uma sombra natural, então eu já vou passar em tudo na área dos olhos. Nossa, ele é tão geladinho, dá uma refrescada na região que assim, nossa, acalma a pele na hora, que delícia! Reduz olheiras e bolsas, hidratante, antioxidante, efeito lifting e clareador. É bom que a gente vai testando aqui e no decorrer do mês eu mostro pra vocês se teve alguma diferença no meu rosto ou não. É bom que aqui, ó, a gente já compara o antes e o depois para ver se realmente teve um resultado ou não. Em relação à pele, hidratação, essas coisas, essas foram as únicas coisas que eu comprei. Então eu vou finalizar de hidratar minha pele e já aplicar uma base corretiva, porque os outros produtos que a gente tem para testar não tem base corretiva no meio. Lembrando o preço, amigas, eu vou deixando aí na tela para vocês para já ficar registrado. Já ia me esquecendo na hora de passar base, mas eu comprei também o BT Brown Fix. Na loja, que essa loja tem uma loja física, se não me engano fica em Santos, mas eu comprei online, né? Na loja física ele tava R$40,95, porém eu paguei R$19,99 pelo site no BT Brown Fix. Eu não sei se é a embalagem antiga, se é a nova, já tô meio perdida nisso. Então eu vou aplicar ele sem estar com a base, só pra gente ver o efeito que ele realmente causa na sobrancelha. E menina, você reparou que o formato da minha sobrancelha tá diferente? Mudei. Hoje me deu a louca, falei, não, cansei. Quero uma sobrancelha diferenciada. Quero que tenha mais espaço de pálpebra, porque eu tenho um olho gordinho. Então a gente afinou a sobrancelha, tirou uns pelos aqui de baixo e deixou ela um pouco mais arqueada, né? Pra realmente dar essa impressão de que é uma sobrancelha mais levantada e me dá. Ai, sabe? Tipo, abrir meu olhar, porque eu tava sentindo que tava muito fechadinho. Então, eu vou passar no sentido contrário do pelo. E eu não gostei muito desse aplicador, não. Ele é duro, desconfortável de passar. Não tô curtindo.
Cara, eu acho que é só um gelzinho assim, bem simples, sem ser aqueles pra grudar na pele efeito brow, sabe? A textura dele é muito mais um sérum, que é mais líquido, sabe? Do que um gel específico pra sobrancelha. Tipo aquele BT Brow Fix da Ruby Rose, ele tem um grudinho a mais. Esse daqui é muito levinho. Máscara para Ó, aqui fala, BT Brown Fix é uma máscara sérum para sobrancelha. Sua fórmula em gel penteia e define os fios, mantendo-os no lugar o dia todo. Além de modelar, proporciona uma aparência intensa e definida para as sobrancelhas. Bom, eu acho que é isso. Esse é o efeito dele, tá vendo? Ele vai deixar os fiozinhos penteados, alinhados no lugar, mas ele não vai grudar efeito brown. Então, assim, para quem gosta desse efeito mais natural, que é o meu caso, ele funciona bem. Mas se você gosta de um efeito brown, ele não é a melhor opção. Mas, gente, eu odiei esse aplicador. Meu Deus do céu. Ele é muito duro, tipo assim, dói para aplicar, sabe? Até aquelas escovinhas de extensão de cílios é mais confortável do que esse aplicador aqui. E eu tô rodando ele para ver se tem uma posição mais confortável, mas não tem não. Ele é duro mesmo. Sim, em relação ao aplicador, meio decepcionante. Já faz um tempinho que eu comprei essas maquiagens, então eu não lembro exatamente a cor que eu comprei de contorno. Mas eu peguei o Soft Silk da Mari Maria, cor, na cor Mystic. Então vamos abrir aqui. Que na verdade é um pó compacto, né? Ideal para finalizar a maquiagem com perfeição. Oferece uma cobertura leve que matifica a pele, reduzindo o brilho indesejado, enquanto proporciona um acabamento natural e aveludado. Mas eu comprei ele para ser utilizado como contorno. Olha só que bonitinho a cor dele. E tandarã. Esqueci que eu comprei uma cor escura. Oh, meu Deus. Amigas, não vai ter como eu usar isso daqui porque vai manchar minha pele. Mas, realmente, eu comprei esse para atendimento de pele negra, porque eu tava precisando de um contorno mais escuro para peles mais retintas. Então, realmente, assim, lindíssimo. Vamos ver a textura dele. É macio, tá? Menina do céu. Olha a pigmentação disso aqui. Caraca, muito bonito. Eu gostei porque ele não tem um tom tão quente, é um tom mais neutro. Eu vou comparar com outro contorno que eu tenho aqui mais escuro para vocês entenderem. Ó, esse é o outro contorno que eu tenho aqui. Tá vendo que ele tem um tom até mais rosado, mais avermelhado em comparação a esse? E é até mais claro, né? Então, realmente, necessário comprar uma cor nova para garantir que todas as minhas clientes vão ser atendidas com perfeição. Nesse caso, eu vou fazer o contorno, blush, porque não tem blush aqui também, com a minha paletinha, igual eu mostrei para vocês num dos últimos vídeos, onde eu ensino a fazer um kit de maquiagem para iniciantes, e essa é a paletinha que eu uso, porque já tem tudo que eu preciso aqui. Então, se você quer mais detalhes sobre a paleta e o vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês poderem assistir. Fiz aqui uma pele mais básica, porque o foco vai ser nos olhos, porque o que eu mais comprei foi para os olhos. Então, nós temos aqui 4 itens para os olhos. Primeira coisa, essa piquititica aqui. Eu comprei, mas eu achei que era o tamanho normal. Então, eu achei caro pro tamanho pequeno, né, que é a mini. Eu paguei 38 e alguma coisa nessa máscara de cílios da Vizela. Essa é a cor Cherry, que é aquele tom mais avermelhado, mais cereja, sabe? Tava doida pra testar uma máscara dessa. Olha o aplicador que pequenininho. Eu gosto muito de máscara de cílios com aplicador pequeno assim. Eu sinto que eu consigo preencher melhor os meus cílios e fica mais bonito, né? Temos também BT Velvet. Eu não encontrei a embalagem normal na cor preta. Então eu peguei a belezura da Hello Kitty. Gente, sério, é muito fofinho. Olha isso aqui. Que modelo. Muito bonitinho. Eu precisava muito da cor black, então eu peguei esse daqui. Eu acho que ele foi na faixa de uns 30 e pouquinho também. E aí nós temos duas paletas de sombra. E por que, que eu tô mostrando tudo pra vocês agora? Porque eu preciso fazer uma sombra, um olho que combine com essa querida Cherry. Então a gente precisa dar uma analisada em tudo que temos aqui. Começando com BT. Gente, a perfeição dessa paleta, só na embalagem, minha amiga, isso daqui é de outro mundo. Olha isso, tanto que brilha. Ai, gente, que coisa mais linda. Bruna Tavares arrasa, né? Sinceramente. Ui,
Vem com a películazinha protetora. O que é isso? Jesus amado, que sombras lindas! Nossa, sério. Impecável. Você olha assim, você fica meio... que cores estranhas, cores meio mortas. Mas por quê? São tons de sombra mais frios. E eu realmente estou querendo investir um pouco mais em sombras frias, mais neutras também. Por quê? A maior parte de sombras no mercado brasileiro são de paletas com cores quentes. Tem um estereótipo de brasileira onde nós temos a pele muito bronzeada e, consequentemente, essa pele é quente. E não é necessariamente assim, tá? É claro que existem brasileiras com pele quente, com pele mais rosada, que combina com esses tons, mas não são todas, tá? Tem muita mulher que tem a pele fria, que tem a pele mais neutra, e são mulheres que combinam com maquiagem com tons que seguem essa proposta. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho uma pele oliva, então para mim sombras muito quentes, muito puxado pro laranja, não fica boa em mim. Então eu gosto muito mais de paletas em tons frios. Tanto que a minha paleta favorita, porque foi a primeira que eu tive em tons mais neutros, não chega nem a ser frio, é neutro, é a Special Day da Mariana Saad. Porque ela realmente tem cores de marrom que são mais neutros, sabe, para ser utilizado. Principalmente quando você compara com as outras que eu tenho, que é a Los Angeles da Prilessa. Olha como os tons é realmente puxado pro laranja, pro amarelo, são tons muito quentes. E a Afrodite da Mari Maria. Olha isso, a mesma proposta, tons muito mais quentes. Então eu coloquei aqui na mão o swatch só para mostrar para vocês. A primeira é da paleta nova da Bruna Tavares. O único tom de marrom que tem na paleta, mas olha como ele é frio, principalmente quando comparado com as outras. Essa é a Special Day da Mariana Saad e essa é a Afrodite. Tem intensidades diferentes, esse é um pouco mais claro, mas notem como o subtom dessas sombras são diferentes. Esse é muito frio, principalmente quando está comparado aos outros. Em que você define se essa cor é fria, se ela é neutra, se ela é quente, se ela é mais rosada, amarelada, olhando ela comparada a outra sombra. Você tem que colocar lado a lado para que você consiga enxergar realmente, tipo, nossa, essa base tá rosada, essa base tá amarelada, amiga, compara. Você tem que ver, tem que ser uma coisa visual para que você consiga comparar. Porque quando se coloca as sombras lado a lado, as cores para se comparar, muda a sua percepção. Às vezes ela é mais fria em relação a uma cor, só que ela é mais quente em relação a outra. Então precisa analisar. Então, comparando as paletas aqui, a da Bruna Tavares está sendo a mais fria. E não vai ser só isso, porque nós temos paletas de Dona Karen Bacchini. E eu sei que essa é uma paleta com tons bem frios. Quando eu vi o lançamento, eu não me interessei tanto, porque na época eu não tinha tanto conhecimento com relação à colorimetria como eu tenho hoje. Então eu não entendia as cores dela. Eu olhava para ela e pensava, nossa, que paleta sem graça. Tipo assim, as cores são meio mortas, meio sem vida. Por quê? Porque é uma paleta de tons frios, de tons neutros. E ela realmente vai ter essa pegada que parece um pouco mais morta, mas não é isso. É só que é uma proposta diferente. Assim, quando eu comparava com as paletas que eu tinha, olha isso aqui, extremamente colorida, sabe? Com cores muito mais vivas. Então, quando eu comparava as duas, não me dava muita vontade de comprar, mas hoje eu entendo o quanto a sombra fria é importante e precisa ser utilizada. Principalmente depois que eu entendi qual era o meu subtom, né? Que é realmente a pele oliva, né? Aí, minha senhora, não tem muito o que fazer, tem que usar a sombra fria. Aqui o marrom mais claro da paleta da Karen. Olha como ele é bem parecido com a da Bruna. Então, realmente, uma paleta em tons mais frios. Dito isso, nós precisamos continuar com o tutorial aqui testando esses produtos. Então, eu vou fazer uma misturinha entre essas duas para que a gente consiga testar as duas mesmo. Antes de começar os olhos, só um detalhe. Eu passei o gelzinho no início do vídeo, igual eu mostrei pra vocês, o BT Brown Fix. E eu não sinto que ele deixa os pelinhos no lugar, porque aqui eu pintei e joguei lá pra cima, porque essa parte da minha sobrancelha é um pouco mais caidinha. E olha como os pelinhos cederam, caíram novamente. Então, assim, não é um gelzinho que fixa muito. Ou eu devo ter passado pouquíssimo produto, mas ele não fica grosso. Tá vendo? Os pelinhos ainda tem movimento. Então, não sei se eu gostei muito não. Quero que ela deixe os pelos aqui, ó, em pezinho no lugar. Não é nem o efeito brown, sabe? É só deixar os pelos penteados. Como nós temos a máscara Cherry, a sombra principal que eu vou usar é essa daqui, da paleta da Bruna Tavares.
Eu vou fazer a base do esfumado em tom de marrom com a da Karen. Eu vou começar com esse tomzinho aqui de marrom, que ele realmente é mais frio. Gente, tá. É uma paleta que esfarela bastante, tá? Ó. Então tem que tomar cuidado para não manchar a pele. Vou aplicar primeiro, dando batidinhos no canto externo, só depositando o produto. Depositei aqui, vou aplicar um pouquinho bem no meu côncavo. Tá vendo essa dobrinha do olho? E eu vou trazer essa sombra em direção ao início do olho. Vou parar com ela bem aqui, fazendo um esfumado. É uma sombra pigmentada, ela dá uma esfarelada, mas isso não é algo negativo da sombra, tá? Acontece com algumas, não é um problema, é só você dar uma batidinha com o pincel antes de vir direto pro olho que dá tudo certo. E ela tá esfumando muito fácil. E o meu olho eu já deixei selado com pó solto, então assim, não tá molhado com corretivo, sabe? Não tem uma base cremosa. E ela pigmentou super bem, tá esfumando muito, muito fácil. É uma sombra muito macia, então assim, o esfumado simplesmente tá vindo sem nenhuma dificuldade. Vou deixar um pouquinho aqui pra fora. Nossa, que esfumado fácil de fazer, estou chocada. Mesma coisa do outro lado. E para intensificar um pouquinho mais o olho, eu vou utilizar esse tomzinho aqui de marrom. Para começar a dar mais uma esquentadinha nessa região, para entrar com a sombra cereja, com essa sombra vinho. E para dar uma intensidade um pouquinho maior. Nossa, realmente é bem pigmentada. Eu vou deixar ela mais concentrada, frente à raiz dos cílios. E bem aqui na linha do côncavo, sem subir muito. E mesmo com esse pincel, que tem as cerdas mais juntinhas, mais grossinhas, que normalmente é mais difícil de esfumar, tá esfumando fácil. Por quê? Porque a sombra é muito macia, é pigmentada na medida e as sombras se misturam muito bem entre si. Até o momento essa paleta tá sendo 10 de 10. Agora que a base desse esfumado já está pronta, que é basicamente as sombras em tons de marrom, a gente pode vir com as sombras mais coloridas. No caso, vamos utilizar essa belíssima sombra de Bruna Tavares. Diminuir mais um pouquinho o tamanho do pincel para deixar mais concentradinho nessa região. É bom que a gente vai ver como as sombras funcionam entre elas, né? Se as paletas se misturam e também a pigmentação. Mas a pigmentação já tá vindo aqui. É que como eu tô com um pincel menorzinho, é mais difícil de vir. Também vamos aplicar ela bem rente à raiz dos cílios, quase como se fosse um delineado. Até o início do olho. Nossa, que bonito. Nunca usei uma sombra nessa cor, então tô achando maravilhosa. E vir com aquele pincel menorzinho, pegando mais um pouquinho da sombra vinho, para melhorar esse esfumado aqui. Só fazendo movimentos circulares. Ó, eu subi ela um pouquinho aqui em relação ao côncavo. Aí troco o pincel para aquele primeiro e esfumo mais um pouco. Ir trocando os pincéis só sujinho com a sombra anterior vai deixando o esfumado com acabamento mais bonito. Olha só como já dá um super destaque no olho, gostei. E inclusive eu vou vir com a sombra vinho na parte inferior dos olhos. Sem vir com o marrom antes, só ela mesmo. Essa sombra eu achei muito bonita e eu sinto que dá um destaque assim pro meu olho. Mesmo sendo uma sombra mais escura, ela jogou meu olho um pouquinho pra fora, sabe? Gostei. A desvantagem da paleta da Karen é que não tem nenhuma sombra cintilante, mas é legal porque você consegue trabalhar com várias cores e construir diversos tipos de esfumados. Em tons mais claros, em tons mais escuros, dá pra ir variando. Além de ter sombras rosadas também, tipo essa e essa que tem tons mais rosadinho, tem um roxo, então assim, é uma paleta muito versátil.
E é legal porque as duas paletas combinaram muito bem entre si. As cores são bem próximas, então elas podem ser trabalhadas, podem ser usadas juntas. Além do fato de que elas esfumaram muito bem juntas. Então, a composição da sombra de ambas as paletas se comunicam melhor entre si. Então, dá para construir um esfumado bem bonito. Não é qualquer paleta que combina com outra, tá? Então, às vezes você tenta usar uma paleta achando que vai dar certo e não necessariamente vai. Às vezes a sombra realmente não é compatível com a composição da outra paleta e aí não dá muito certo. E para continuar aqui, eu quero usar uma sombra brilhosa. Eu acho. Calma aí, deixa eu ver. Tá. Acredito eu que esse tom aqui vai ficar bem bonito nessa maquiagem. Então vamos ver como é que são as sombras cintilantes, né? Esses são os tons de sombra cintilante da paleta. Olha, são bem bonitos. Esse daqui nem tá parecendo tão cintilante, né? Mas é porque realmente a textura dele é diferente das outras. Que é essa corzinha aqui. Ele tem um tom de uma sombra mais mate mesmo, tipo assim, tem partículas de brilho, mas não é numa pegada mais cremosa. Essas outras sombras têm uma textura mais cremosinha, meio amanteigada. Então ela espalha fácil. Olha isso aqui. Tipo assim, ela vai derretendo, enquanto essa tá mais para uma sombra mate mesmo, sabe? A cor que eu falei mesmo, que é essa daqui do meio. Que ela é meio fruta cor, tá vendo? Ai, linda. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, que é o melhor pincel que a gente tem. Só aqui no centrinho do olho, com leves batidinhas. A minha intenção não é deixar uma camada de brilho gigantesca. É trazer um brilhinho assim para a região, mas sem exagerar. Só mais um pouquinho. Aqui vai ser uma mistura de uma maquiagem em tons neutros. Tem um brilho bem bonito. Gostei. E aí, só para dar um detalhezinho, eu vou aplicar a sombra branca aqui no canto interno, porque eu tô louca para testar essa sombra branca da Dona Karen para ver se ela realmente é boa. Ela com pincel limpinho, esfarela também igual as outras, naturalmente, e vou aplicar só aqui no canto interno dos olhos. Ó, pigmentada, tá? Tá vindo aqui. Aqui com o dedo eu vou só espalhar novamente essa sombra com brilho, só para mesclar as duas. Gostei, trouxe uma luminosidade aqui pro canto interno, mas de uma forma sutil. Vendo? Bem delicadinha. E vamos finalmente testar essa querida aqui, miniatura. Essa eu tô curiosa para ver como vai ficar, amigas, porque eu realmente não faço ideia. Vamos ver se ela realmente muda o efeito da maquiagem ou não. E também se é uma máscara que vai dar volume, né? Tenho cílios longos, então quando eu aplico uma máscara de cílios para dar uma curvatura, para dar volume, realmente assim, dá para ver bastante o efeito dela. Então acho que vai ser interessante. E meus cílios são bem pretinhos, né? É bom que a gente vai ver se ele preenche também. De um lado para mostrar para vocês a diferença. Eu não sinto assim que ela deu tanto volume, mas pode ser porque ela não é pretinha, então eu não consigo ver tão claramente o cílio gigante, sabe? Que é o que normalmente fica. Mas ela deu um volume legal para os cílios, realmente pintou bem, ele tá bem na corzinha aqui de cereja. Deu um destaque aqui pro olho, ficou bonito. Mas eu acho que para a cor do meu olho, que é bem escuro, ela não dá tanto destaque assim. É uma cor, assim, impactante, mas eu imagino que em olhos mais claros ela vai dar um destaque ainda maior e vai ficar muito mais bonita do que ficou no meu olho. Mas eu gostei muito da máscara, achei ela bonita, achei que deixou bem preenchidinho, não ficou aqueles gruminhos, então não ficou nada grudado, tá vendo? É bem separadinho, porque justamente o aplicador dela é pequenininho, fácil de separar e pentear os cílios tranquilamente. Eu comprei o batom, eu não sei se ele vai dar certo com essa maquiagem, mas a gente vê. Esse é o BT Lips na cor Gabriela. Um batom líquido Bruna Tavares. Nossa, hoje rendeu aqui Bruna Tavares, né, amigas? Realmente me empolguei com ela. Olha só. É um tonzinho de rosa queimado. É um nude levemente rosado. Ah, o aplicador é tipo um sapatinho. Olha que bonitinho. Eu gosto. A cor dele. Tá vendo? Ele é mais rosadinho. Talvez combine sim com essa maquiagem. Vamos testar. Bem pigmentado e a textura dele é bem fininha. Ele realmente é bem pigmentado, porque é um pump só tirei aqui.
Foi o suficiente para aplicar na boca todinha. E no fim das contas, eu sinto que a cor dele ornou sim com a maquiagem. Esse é o resultado final da maquiagem feita com os produtinhos comprados na Florence, que é uma loja de maquiagem que ficou muito famosa no TikTok pelos seus preços baixos. São produtos de qualidade, são produtos originais sim, então assim, pra mim valeu super a pena o investimento. Tá simplesmente recheada de produtos com tudo que eu comprei. Gente, eu amei essa maquiagem e pra mim os melhores investimentos de fato foram as paletas. Mas agora vamos ao feedback de cada produto de forma individual. Finalizar a make, claro, aplicar um pouquinho do fixador. Realmente o jato é bem fortinho. Mas isso daqui eu só vou saber se realmente funciona usando e testando com um pouco mais de calma. Então, assim, no momento, eu daria um 7, porque assim, é uma bruma cheirosinha. Deu um leve glow assim na pele, mas nada exorbitante. Tipo assim, acho que bem normal até. Ela tem um cheirinho gostoso, mas eu não gostei muito do jato dela. Então é por isso que eu vou dar uma nota 7. O gel de sobrancelha. Ai, amigas, foi tão decepcionante. Eu tava colocando altas expectativas nesse gelzinho, por ser da Bruna Tavares, porque eu crio expectativa com os produtos dela, porque na maioria das vezes são produtos excelentes. Então, botei expectativa nesse querido sim e me decepcionei. Achei o aplicador muito duro, não gostei. Esse aplicador aqui, tipo, por mais que ele seja pequenininho, é legal, mas, ai, amiga, ele é muito durinho na pele. Ele sequer, tipo, dobra, sabe, pra pentear, então assim, duro. Fora a questão de que o gel é muito fraquinho, né? Ele é bem um sérum, então eu imagino que seja mais uma máscara que você usa para tratamento, sabe? Tipo, pra hidratar a sobrancelha, deixar ela nutrida, enfim, só jogar os fiozinhos para cima porque ele vai cair no final. Então é realmente tipo um produto para você usar no dia a dia de uma forma mais como skincare. Aqui no momento eu sinto que os pelinhos estão levemente mais durinhos por conta do gel, mas não necessariamente ficou com os pelos levantados como eu imaginei que ficaria. Então assim, para mim isso daqui é um 6. O Eye Serum da Vizela eu tenho que testar mais para ter certeza, mas só do fato dele ser geladinho, de já sentir que deu uma hidratadinha nessa região, que deu uma acalmada, eu acho que é um 8. Não usamos o BT Velvet Black, mas isso daqui eu uso há muito tempo, principalmente de maneira profissional na minha área como maquiadora, e eu amo o BT Velvet. Esse é um 10 de 10 sem dúvidas. Máscara de cílios da Vizela. Essa pititica aqui eu achei muito fofinha. Gostei da cor dela, gostei de como ela ficou, do volume que ela deu. Ela tá bem sequinha nos cílios, não deixou ele engrumadinho, né, grudado. Assim, eu gostei. Não sei se deu tanto destaque para meus olhos, talvez se eu passar uma outra cor de sombra ou simplesmente usar ela sem nada por baixo, destaque mais. Tem que testar um pouquinho mais. Então, no momento, eu vou dar um 8,5 para essa máscara. Paleta de Dona Karen Bakini, amigas. Eu joguei no começo, tá? Joguei muito quando saiu o lançamento dela. Enrolei e só comprei agora. Mas eu amei essa paleta. Tipo assim, as cores realmente vão ser tão versáteis pra fazer tantas maquiagens que assim, tô louca já pra fazer várias maquiagens, vários looks icônicos com essa paleta. 10 de 10. Paletinha de Dona Bruna Tavares, lindíssima a embalagem. As cores, quando eu vi também, não me chamou assim a atenção de cara, porque quando você olha, são cores muito diferentes, elas não parecem combinar muito bem entre si. E realmente tem cores aqui que não vão combinar, e tá tudo bem. Mas é uma paleta muito bonita, vai ser muito versátil. Os tons brilhosos eu adorei, com exceção desse azul, esse daqui foi meio decepcionante. O restante das cores eu achei muito bonita, gostei que ela esfuma fácil, não manchou, combinou com a paleta da cara, então assim, deu um match perfeito. Essa eu dou um 9,5 por conta dessa sombra aqui que me decepcionou. Batonzinho de Bruna Tavares, eu gostei bastante da cor, é uma cor muito neutra, mas eu confesso que na foto do site me parecia mais nude do que um nude rosado em si. Então, isso me criou aí uma pequena quebra de expectativa, porque eu tava esperando uma cor, por conta da comparação, né, da foto do site, é claro que nunca é 100% fiel, mas assim, tudo bem, é uma cor que é bem versátil e principalmente para atendimentos vai funcionar muito bem. Ele tem uma textura muito confortável, nem tô sentindo que eu tô de batom. Uma camada foi o suficiente para preencher minha boca todinha, sem precisar pegar mais produto. E ficou realmente assim, bem preenchida. Realmente é um batom mate. Olha isso, não tá transferindo nada.
Se tem atrito, ele dá uma transferida, claro, mas não tira o batom que tá na boca. Então, essa foi a minha comprinha na Florence. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder assim que eu visualizar. E se você quer ver eu testando algum outro produto, alguma cor específica de sombra, talvez, deixa aqui também para poder fazer. Tchau, até o próximo vídeo.